Bom dia, pessoal. Aqui é Samantha da WME Brasil. Hoje eu vou falar com vocês sobre os primeiros socorros para áreas remotas. E na verdade eu vou começar falando um pouquinho sobre as diferenças dos primeiros socorros de áreas urbanas e os primeiros socorros de áreas remotas. E também eu vou falar sobre como evitar quando possível e como administrar alguns problemas que são relativamente comuns nas trilhas. Claro que tudo isso de uma forma bastante breve, mas vai te dar algumas noções de o que fazer. Então, em primeiro lugar, o que são os primeiros socorros? Os primeiros socorros são o primeiro atendimento que é fornecido quando uma pessoa tem algum mal-estar ou ela sofre algum tipo de acidente, estava andando na rua, tropeçou, caiu, foi atropelada, bateu a cabeça. E geralmente esse atendimento ele é oferecido por pessoas que são leigas, ou seja, não são médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que já possuem uma bagagem de conhecimento na área, né? Geralmente esse tratamento é oferecido por pessoas que são familiares, amigos, pessoas que estão na região e se oferecem para oferecer algum tipo de cuidado. E é claro que se essa pessoa tiver um treinamento específico em primeiros socorros, ela não só vai ter condições de oferecer um melhor tratamento, mas também ela vai ter condições de reconhecer problemas mais sérios que talvez exijam um cuidado médico profissional um pouco mais rápido, né? Por exemplo, no caso de um AVC, ou caso uma pessoa tenha uma convulsão, né, saber como agir vai ajudar na recuperação dessa pessoa, versus nunca ter visto uma convulsão na vida e não ter ideia daquilo que é necessário fazer. Tá? Os primeiros socorros, eles se referem tanto aos cuidados que vão ser oferecidos após um evento, mas o conhecimento de primeiros socorros também vai te ajudar a evitar que problemas aconteçam, especialmente no contexto de áreas remotas, tá? Não tanto no contexto de áreas urbanas, mas pelo dinamismo do contexto de áreas remotas, pelas condições climáticas, condições adversas do terreno que a gente costuma frequentar, esse conhecimento também vai te ajudar a ter melhor capacidade de evitar que problemas aconteçam em primeiro lugar, que seria o ideal, né? Então, falando sobre a diferença dos primeiros socorros de áreas urbanas para os primeiros socorros de áreas remotas. Em áreas urbanas, você tem um acesso relativamente rápido ao paciente, claro que nos grandes centros, nas grandes cidades, esse tempo pode não levar minutos, mas pode ser um tempo de uma hora ou mais, mas ainda assim é um tempo rápido para que o cuidado médico, uma ambulância, um carro do Corpo de Bombeiros, do SAMU, possa chegar até a pessoa acidentada ou a pessoa que está passando mal. O tratamento que vai ser oferecido vai ser estabilizar a condição da pessoa no local onde ela se encontra, para que ela possa receber um atendimento mais profundo, mais detalhado, mais específico quando ela chegar no hospital. Então, esse tratamento pode envolver, por exemplo, parar um sangramento, estabilizar uma fratura, coletar algumas informações do paciente, até que ele possa ser transportado até o hospital e essas informações vão ser transmitidas para o corpo médico, onde vão ser também feitos novos exames, radiografias e tudo mais. Tá? Então, mesmo que o tratamento seja provido por uma ambulância, eu tenho acesso a alguns equipamentos, por exemplo, um monitor para medir frequência cardíaca, eu tenho um aparelho de pressão, eu tenho condições de tirar amostras de sangue, de oferecer soro e uma série de outros cuidados, né? E a ambulância também ela tem condição de oferecer um ambiente controlado, protegido da chuva, do vento, do sol, né? E então eu também ajudo a evitar que problemas se compliquem ou que problemas aconteçam. Por exemplo, uma pessoa foi atropelada, ficou num dia de inverno, deitada na rua, e aí no trajeto do local do acidente até a ambulância,
ela vai ser colocada num carro aquecido, controlado, protegida do vento, e isso vai evitar com que a hipotermia aconteça ou que uma hipotermia que já estava acontecendo continue evoluindo, né? Então eu tenho equipamentos, recursos para me ajudar a estabilizar melhor o paciente, né, e oferecer um conforto maior, sendo que eu também posso ter acesso ao que a gente chama de suporte avançado de vida. Ou seja, se um médico estiver a bordo da ambulância, ele pode até fazer alguns procedimentos que são normalmente realizados no hospital para permitir que esse paciente sobreviva. Já no contexto de áreas remotas, eu tenho dificuldade para acessar o paciente, né? Porque eu preciso caminhar por uma trilha, eu preciso descer de bike uma trilha, remar até um certo local, e esses locais tendem a ser afastados dos centros urbanos e dos serviços de atendimento médico, né? Então, o processo de chegar até o paciente apenas pode levar diversas horas ou alguns dias para acontecer. E o processo de estabilizar esse paciente para que ele receba o atendimento médico vai ser de uma forma diferente, porque agora eu preciso transportar essa pessoa numa trilha, numa estrada de terra que chacoalha, mas também a maneira de pensar, ela começa a mudar. Então, para dar alguns exemplos, uma pessoa que cai e quebra a perna em áreas urbanas, o trabalho do socorrista deveria ser basicamente estabilizar de alguma maneira esse osso, às vezes nem é necessário matá-la, né, colocar a pessoa dentro do carro, fazer com que ela apoie o próprio braço dentro do carro, enquanto a gente transporta para o hospital. Sendo que no contexto de áreas remotas, eu, para poder estabilizar o braço ou a perna, eu preciso de recursos. A pessoa não tem condição de caminhar diversos dias ou diversas horas segurando o próprio braço para que ele não se mexa porque o osso está quebrado, né? Então agora é necessário entrar com recursos externos para conseguir fazer uma tala que seja confortável, que não pressione demais o braço da pessoa, para garantir que ela não tenha maiores complicações durante o transporte até o socorro médico. Tá? Outro detalhe é que nesse contexto de áreas remotas, eu preciso fazer um melhor trabalho de estabilização e, além de tudo, os recursos que eu tenho disponíveis são limitados. Então, em áreas urbanas, eu consigo levar todo um espectro de talas, faixas, ataduras, medicamentos e por aí vai. E no contexto de áreas remotas, dependendo da atividade que eu estou fazendo, eu tenho uma limitação bastante grande de espaço, volume, de peso e de conhecimento para poder utilizar esses recursos também, né? Então, agora eu preciso fazer uma tala e conseguir estabilizar o osso do braço quebrado, às vezes com levando apenas um tipo de tala, se eu tiver, ou sem tala, sabendo utilizar recursos que eu tenho disponível comigo, partes de equipamento, um galho que eu encontro na natureza, mas se eu estiver no deserto, talvez eu não encontre um galho, né, para cumprir essa função. Então, a logística começa a ficar um pouco mais complexa, né, porque eu não posso transportar muitos recursos comigo em função do peso, volume, espaço quando eu estou fazendo uma caminhada, remando, escalando. E eu também tenho mais limitações em termos de evacuação. Ou seja, se essa pessoa tem algum tipo de mal-estar que a impede de caminhar, então ela vai ter que ser carregada. Será que uma pessoa consegue carregá-la nas costas? Ou eu vou ter que utilizar algum tipo de equipamento para conseguir distribuir o peso e fazer com que a pessoa que carrega consiga carregar por mais tempo? Agora, qual o risco de carregar alguém numa trilha estreita, numa trilha íngreme? É sequer viável? É possível? Eu preciso fazer uma maca improvisada? Quantas pessoas eu preciso ter disponível para poder carregar uma maca? Né? Então, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas conforme a distância do socorro médico começa a aumentar.
E também conforme o tipo de terreno em que eu me encontro, começa a ficar talvez um pouco mais íngreme, um pouco mais acidentado, um pouco mais complexo, né? Às vezes nem tanto acidentado, mas se for uma trilha cheia de lama também, fica muito difícil uma pessoa carregar outra nas costas, além do risco de um acidente acontecer, né? Imagina carregar uma maca numa trilha onde de tempos em tempos tem trechos de lama e as pessoas atolam, né? Então são questões que a gente precisa ter em mente quando a gente se propõe a ir para essas regiões, né? Além de que eu tenho que pensar também que as condições ambientais no meio onde eu me encontro, elas variam. Então, pode ser que no momento do acidente tivesse um dia lindo de sol, sem vento, não muito quente, não muito frio, mas conforme as horas passam, o sol se põe, uma frente fria entra, a temperatura cai, tem vento, chuva, agora está molhado com frio, né? Então, outros problemas também podem acontecer. Como já mencionado antes, uma hipotermia pode se desenvolver, e além de tudo, esses outros problemas causados por questões ambientais podem até mesmo agravar o problema inicial, né? Então, eu tenho que pensar nas condições climáticas e evitar que a hipotermia aconteça, que se desenvolva, ou elas podem tornar todos os problemas que eu tenho um pouco mais complexos conforme o tempo passa, né? E, como eu já mencionei também, quanto mais difícil remover, mais arriscado é um outro acidente acontecer, ou a gente derrubar a pessoa e agravar os problemas que ela tem, ou causar outros problemas, né? Mais tempo vai levar para a gente conseguir tirar ela daqui, ou seja, mais tempo vai levar para ela ter o acesso ao cuidado médico que ela tanto precisa, e por aí vai, né? Então são contextos, o de áreas urbanas e o de áreas remotas, bastante distintos, e todo o meu preparo, ele tem que ser diferente também. Eu tenho questões muito mais complexas, mais extensas para pensar e elaborar e ponderar, né? Eu vou levar uma tala e com isso comprometer a quantidade de espaço que eu tenho na minha mochila e peso adicional, ou eu prefiro não levar a tala na trilha, mas se eu não tiver uma tala, eu preciso ter bons conhecimentos para conseguir fazer uma estabilização de um osso quebrado sem a tala, né? Então, a gente começa a entrar no aspecto do planejamento de viagem, né, que envolve não somente como eu vou para lá, quem vai me buscar no final da trilha, mas também envolve saber que tipo de recursos eu tenho acesso durante a caminhada. Eu tenho sinal de celular disponível para pedir ajuda, para pedir recursos. Se eu não tiver acesso ao sinal de celular, será que seria necessário levar um telefone satelital ou um rastreador de GPS para que eu possa comunicar caso eu precise de ajuda ou não, né? Qual é a distância até o hospital mais próximo, ou seja, se acontecer um acidente, quanto tempo eu vou levar para tirar a pessoa daqui e deixá-la no hospital, sendo que, se eu esperar o socorro chegar, é um processo que provavelmente vai demorar mais do que eu decidir levar a pessoa até o socorro. Se eu decidir levar a pessoa até o hospital, eu tenho que pensar que o tempo de deslocamento para eu tirá-la daqui vai ser maior do que o tempo que eu levei para chegar até aqui. E se a pessoa precisar ser carregada, esse tempo de deslocamento vai ser significantemente maior, independentemente de quantas pessoas eu tenha, tá? A não ser que eu possa transportar em cima de algum veículo, em cima de um recurso, um burro, um cavalo, a pé, certamente eu vou levar mais tempo para voltar do que eu levei para ir. Que outros recursos eu tenho disponíveis? Né? Como a gente já falou, a cadeira Juliette, uma prancha rígida, mais pessoas para ajudar, cavalos, burros, barcos. Né? Se eu estiver remando de caiaque oceânico, será que eu consigo pedir ajuda de uma lancha, de um barco comercial, da guarda costeira? Preciso da capacitação adequada? Claro que não somente de primeiros socorros, de preferência voltado para o ambiente de áreas remotas,
mas também preciso ter outros conhecimentos que me ajudem a me manter seguro naquela atividade que eu estou praticando. Então, se eu faço trilhas, eu preciso ter conhecimentos de orientação e navegação, saber usar um mapa e bússola, não somente o GPS, saber me orientar, saber usar técnicas de acampamento e por aí vai. Eu também preciso ter os equipamentos adequados, porque eu dificilmente vou conseguir usar o mesmo saco de dormir e a mesma barraca para escalar uma grande montanha de 5, 6 mil metros de altitude e fazer uma travessia no litoral brasileiro no verão. Tá? Então, essas coisas não são compatíveis. Dificilmente vou ter um equipamento que vai me servir para tudo, né? Especialmente quando eu vou chegando em tipos de atividade um pouco mais extremas, né? Muito frio, muito calor, muito peso, ou eu quero ir com menos peso, eu começo a ter que ter equipamentos diferenciados para cada atividade, o tipo de atividade que eu pretendo praticar. Lembrando que o objetivo de tudo é evitar que acidentes aconteçam, né? E talvez escolher uma rota mais segura, fazer um caminho um pouco mais longo, mas que não passa por um terreno tão íngreme, fazem parte do meu planejamento com essa mentalidade de evitar que problemas aconteçam, minimizar o risco de acidentes, né? Agora, falando de problemas que acontecem com uma certa frequência ou que com uma certa facilidade nas trilhas, né? É importante perguntar ou ter conhecimento de histórico pessoal das pessoas com quem você está praticando atividade, especialmente no que se refere a alergias, convulsões, uma pessoa que tem pressão baixa e pode desmaiar fazendo uma atividade em um dia muito quente, né? São coisas que eu não quero descobrir quando elas estiverem acontecendo. Então, de preferência, eu estou preparado para isso e já fiz as perguntas antes de sair na atividade com a pessoa. Mas algo que é muito comum é a formação de bolhas. Independentemente de as pessoas serem experientes ou não, elas podem ter a formação de bolhas. Claro que a experiência ajuda a evitar que as bolhas se formem, mas tem algumas pessoas que têm uma maior propensão a bolhas do que outras, né? Então, bolhas são relativamente comuns, assim como pequenas lesões, cortes, escoriações, cozinhando, fazendo atividade, na vegetação, tropeçar e cair, ter pequenas feridas nas mãos, são relativamente comuns. Problemas com diarreia, também pela mudança de ambiente, por algo que eu consumi no meio do caminho, e problemas com tanto frio em excesso quanto calor em excesso, são coisas que podem acontecer com uma certa facilidade, e agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada problema. As bolhas, como eu disse, elas são relativamente comuns, e como a maioria das coisas, o melhor tratamento é a prevenção, ou seja, não deixar que elas aconteçam em primeiro lugar. A maneira mais fácil de prevenir uma bolha é agindo assim que você sente o pé incomodando no calçado logo no começo da trilha, tá? Quando você sentiu aquele lugar que está incomodando, tem que combater a preguiça, parar, tirar a bota e olhar como é que está a sua pele e o que está acontecendo lá dentro do calçado, tá? Se houver um ponto de fricção, a pele estiver avermelhada, a maneira mais fácil de evitar uma bolha é colocando um esparadrapo de boa qualidade ali na região, né? Colocando uma faixa um pouco mais larga, que abrange bem o pé, um pé seco, e ela tende a resolver o problema e evitar que a bolha se forme. Depois que a bolha já se formou, como essa da foto, o ideal é tentar evitar maior fricção e proteger a bolha e não estourar as bolhas, tá? Por que não estourar as bolhas, a não ser que seja extremamente necessário? Porque elas são um mecanismo de defesa da sua pele, tá? Então, a partir do momento que eu estouro uma bolha, agora eu abro um caminho para uma infecção acontecer e, na verdade, ela vai demorar muito mais para se recuperar, a pele vai demorar mais para se recuperar se eu estourar a bolha do que se eu não estourar. Mas tendo uma bolha como essa da foto, o ideal seria usar uma gaze, tem alguns curativos que você encontra com facilidade em farmácias que são especiais para isso. E a ideia aqui
é envolver a bolha com uma espuminha, uma gaze ou algo do gênero, para evitar que a fricção continue acontecendo do calçado contra a superfície da bolha. Então você tem que colocar um anelzinho ali em volta da bolha, de preferência um pouquinho mais alto do que ela, tá? E aí você coloca um esparadrapo por cima de tudo, evitando que a bolha continue encostando no calçado. E o objetivo disso é evitar que a bolha estoure e evitar que ela aumente, porque se a fricção continuar acontecendo, ela provavelmente vai aumentar. Tá? Esse seria, de novo, o ideal. Então, a melhor abordagem é atacar essa bolha logo no começo, e se ela já se formou, tentar evitar que ela aumente e se torne extremamente incômoda a ponto dela estourar sozinha. Aí o melhor caminho é realmente estourar. Depois que ela já tenha estourado, aí o ideal seria utilizar um curativo específico para bolhas, que chama curativo hidrocoloide, e o objetivo desse curativo é que ele tem uma substância que vai ajudar a absorver aquele fluidinho que sai da bolha e com isso facilitar a recuperação da pele. Com relação a pequenos cortes, o ideal é a gente efetuar a limpeza, na verdade não só dos pequenos cortes, cortes maiores também, mas cortes maiores provavelmente vão exigir um cuidado médico maior, seja por causa de pontos, porque a ferida pode ser muito profunda e infeccionar, né? Mas, de qualquer maneira, qualquer tipo de ferida, o ideal é você limpar com água potável e proteger do ambiente, ou seja, colocar um band-aid, uma gaze, um esparadrapo, e água potável, a princípio, é o suficiente. Se você tiver algum antisséptico, por exemplo, metiolate, você pode utilizar também, mas não é essencial. O essencial é limpar a ferida da melhor maneira possível e ficar monitorando por sinais de uma infecção. Tá? Então, se ficar vermelho, começar a doer ali no local da lesão, é preciso ir ao médico. Tá? Vale mencionar que também não adianta, né, especialmente nas trilhas que a gente não toma banho todo dia, não se olha todo dia e tudo mais, vale mencionar que não adianta você limpar a ferida uma vez e não olhar mais nos próximos dias, tá? Neste caso, uma infecção provavelmente vai acontecer. Então, se você tiver algum tipo de corte, é preciso limpar essa ferida todos os dias, pelo menos uma vez por dia. E trocar os curativos todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Tá? Com relação à diarreia, ela pode ter algumas causas diferentes. Pode ser um problema de contaminação da água, algo que você consumiu ou na viagem, ou algum alimento que você trouxe pronto de casa e ele não tolera muito bem ficar fora da geladeira. E aí houve uma proliferação de bactérias que te causou uma intoxicação alimentar. Pode ser uma má higiene, especialmente naquelas viagens que duram 4, 5, 6 ou mais dias, né? A gente começa a ficar um pouco mais relaxado com relação à higiene, especialmente após ir ao banheiro. E aí você vai ao banheiro, não lava a mão direito, vai fazer um lanche, vai cozinhar e acaba tendo algum tipo de contaminação. Pode ser simplesmente porque você está viajando, saiu de casa e está num ambiente diferente e isso causa diarreia também. O principal da diarreia é tentar manter a hidratação dentro do possível. Se eu conseguir identificar a causa, melhor, porque se eu souber que, ou conseguir pontuar que eu estou passando mal em função de algo que eu comi na estrada, eu sei que aquilo tende a se resolver sozinho, eu passo mal por um tempo, algumas horas, um dia, e amanhã eu vou estar bem. Então vou ficar bem ruim o resto do dia hoje, mas amanhã, até o meio do dia, em geral, a pessoa começa a se sentir melhor. De qualquer maneira, com a diarreia, o ideal é tentar manter a hidratação da melhor maneira possível. Hidratação e alimentação. Como a pessoa que está com diarreia não consegue nem comer nem beber muito bem, o ideal é tentar manter a hidratação em pequenas quantidades e, se eu puder usar um repositor de sais, uma solução eletrolítica, seria o ideal, né, em pequenas quantidades ao longo de várias horas. E quando a pessoa conseguir começar a comer,
ela tem que comer coisas que são mais simples, né? Uma canjinha, bolacha de água e sal, nada de comer salame, coisas que são muito gordurosas, muito pesadas, porque o intestino, o estômago, ele fica irritado, né? E se você dá algum tipo de alimento que demora mais para digerir, exige mais do sistema digestivo, ele vai continuar irritado, tá? Então tem que ser alimentos leves, de fácil digestão e manter a hidratação. Se eu não consigo manter essa hidratação, adivinha só, essa pessoa vai ter que ser tirada da trilha. E uma pessoa que tem diarreia por 2 dias, ela pode não conseguir caminhar. Então agora eu tenho um outro tipo de problema nas mãos. Tá? Mas é importante você saber que eu posso evitar tratando a água que eu consumo, sendo mais cauteloso com as comidas que eu levo para fazer na trilha, mantendo uma boa higiene, são boas maneiras de evitar que a diarreia aconteça. Mas uma vez ela acontecendo, tentar manter a hidratação e evacuar quando essa diarreia não para, não melhora depois de um dia. Com questões de temperatura, tanto para cima quanto para baixo, a gente vai tratar isso de uma maneira muito semelhante. O ideal é você se preparar para o ambiente, tá? Não é super indicado se você mora na Bahia ir direto para um ambiente que tem neve, tá? Sem se expor a ambientes frios anteriormente. Isso porque seu organismo não está preparado para lidar com o frio, ele está preparado para lidar com o calor. E, inversamente, se você mora numa região que é mais fria, temperaturas mais amenas, se você for para um lugar muito quente, especialmente fazer atividade física, o seu organismo não vai ficar muito feliz e ele vai ter mais dificuldade de manter a nossa temperatura constante. Tá? Então, se eu puder me expor ao tipo de ambiente que eu vou encontrar com antecedência, ou algo um pouco mais próximo, seria o ideal para o seu organismo começar a se acostumar em ganhar ou preservar calor. Eu preciso ter os equipamentos adequados, desde a roupa que eu uso, a barraca, saco de dormir, calçado, meia e etc, etc, etc. Eles têm que ser adequados ou para te ajudar a perder calor ou não reter calor com mais facilidade se você estiver no ambiente quente, ou a manter o calor que você produz no ambiente frio. Tá? É claro também que eu preciso saber utilizar o equipamento. Não adianta eu ter um equipamento super top, mas eu uso da maneira errada. Tá? Você vai ter problemas da mesma forma. Eu preciso reduzir a minha exposição. Então, se eu for caminhar no meio do deserto e eu estou tendo dificuldade, estou sentindo muito cansaço ao caminhar durante o dia, eu talvez vou fazer um descanso justamente naquela hora mais quente do dia, né? Meio-dia, 1, 2 da tarde. Então eu prefiro me esconder, achar uma sombrinha ou ficar deitadinho, paradinho, reduzir o meu esforço para também não ter problemas de calor. E com o frio é o contrário, eu vou evitar ficar parado muito tempo e sempre me manter ativo para poder evitar a perda de calor, né? E, em todos os casos, eu preciso ter condição de manter boa hidratação e alimentação para conseguir permitir que o meu organismo tenha condição de me manter sempre na mesma temperatura, sem ganhar nem perder calor. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu represento a Wilders Medical Associates no Brasil há 7 anos, desde 2011, e espero que você eventualmente tenha interesse em fazer um curso. Espero te encontrar no futuro. Obrigada.